Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês mais um vídeo muito interessante aqui falando de Klabin, tá? Muita gente que acompanha meu canal gosta de Klabin, faz aportes assim como eu e tem aquele foco, né, em montar uma carteira de renda, né, uma carteira que a gente chama de previdenciária, para que lá na frente a gente consiga viver de renda. E para isso, a gente precisa encontrar boas empresas que têm perspectivas de pagarem bons dividendos ou que já pagam bons dividendos. E Klabin é uma das empresas que tem uma perspectiva muito interessante. Só que o que tem acontecido nos últimos dias aqui no mercado? Klabin tem caído bastante, tá? As ações têm tido uma volatilidade muito interessante e tem caído bastante, tá? Se a gente for olhar de um ano para cá, pô, são quase 20% de queda, tá, no papel. Então isso começa a trazer aquela visão pra gente se vale a pena ou não continuar comprando as ações. Até porque eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo, a gente teve algumas recomendações de analistas cortando as recomendações, ou seja, falando que não valia mais a pena comprar. E aí vocês podem ficar com essa dúvida, pô, tem gente falando que não vale a pena, mas por outro lado o preço está muito atrativo, o que eu faço? Então fica até o final desse vídeo para eu te dar minha opinião e óbvio, sempre com esse foco de montar uma carteira de renda no longo prazo, com o objetivo de aumentar cada vez mais o número de ação daquelas empresas, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, sai vídeo todos os dias, ontem acabou não saindo por uma questão pessoal, mas pô, também deixa um comentário aqui, um obrigado, um valeu, qualquer coisa assim, ajuda muito a divulgar o canal, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, então, é o que eu tava falando, né? Se a gente for olhar a Klabin 4 aqui, né, que é a ação que eu acabo comprando, muita gente fica perguntando, pô, qual vale mais a pena? Cara, literalmente, a empresa é a mesma, tá? Eu acabo comprando a preferencial, mas em Klabin, por exemplo, não há diferença na distribuição de dividendos. Então, você vai receber a mesma coisa na ordinária, a mesma coisa na preferencial e a mesma coisa na Unity, que na verdade é a junção entre todas, entre preferenciais e ordinárias, tá? Então, enfim, escolha a que você quiser, aqui não tem muita diferença, pode ir pela preferencial, pode ir pela ordinária, não vai mudar muito, tá? Eu acabo comprando a preferencial porque foi a primeira que eu comprei, enfim, não quero entrar muito nesse detalhe. Mas aí o que aconteceu, tá? De um ano pra cá, então, a gente tem a ação caindo bastante, vale lembrar, tá, que a gente teve a ação ali em 2022 valendo quase R$5, então é uma das importantes noções aqui que a gente tem que colocar de sempre comprar as ações quando elas estão a preços atrativos, tá? Nos últimos 6 meses, a ação, enfim, quase no 0 a 0, no último mês caindo 2%, nos últimos 5 dias 2% também, e no último dia, ou seja, no caso de hoje, está caindo um pouquinho, tá? E aí, qual que é a grande ideia? Sempre falei para vocês que o meu preço teto de Klabin era R$4, ou seja, abaixo de R$4, eu estava feliz em aumentar minha posição, em comprar essa empresa, porque eu achava que eu ia conseguir receber um bom dividendo. E de fato isso não mudou, tá? Eu continuo achando o Klabin muito, muito barata, abaixo de R$4. E aí você pode ter algumas dúvidas, por exemplo, né? Quando a gente tiver essa notícia, JP Morgan, ou seja, que é um grande banco respeitado, com analistas muito respeitados, cortaram a recomendação de Suzano e Klabin, que são do mesmo setor, para neutro, ou seja, saiu de uma compra para ir para uma neutra. E o que eles dizem, né? Eles falam que eles estão esperando uma normalização nos preços da celulose e, consequentemente, a deteriorização dos resultados da companhia. Ou seja, a companhia vai trazer ao longo dos próximos trimestres, né, dos próximos resultados, um resultado um pouco mais fraco. E aí que fica aquela questão. Por que o analista está cortando a recomendação de uma empresa que eu sempre falei aqui no canal, que é uma empresa boa com perspectivas muito importantes e muito interessantes para o futuro? Porque normalmente, e eu digo isso porque eu já trabalhei como analista, hoje, de fato, eu não sou mais analista específico de nenhum setor, mas estou sempre no dia a dia do lado de analistas. Normalmente, quando se faz o preço-alvo que aquele analista calcula, para tentar entender se compra ou não, ele faz o preço-alvo para um ano, para 12 meses. Então, olhando para que daqui 12 meses, qual deveria ser o preço justo da ação? O analista faz os cálculos. Então, normalmente, a gente tem uma empresa que é boa, sim, para o futuro, que é boa para uma carteira previdenciária de 30, de 35, de 40 anos, de 50 anos, mas que para um cenário de um ano, que é onde se calcula esse preço-alvo, não faz sentido. Por quê? Porque você pode ter o que eles estão falando. Preço de celulose menos atrativo, resultado pior. Só que aqui a gente não pode se enganar do preço-alvo versus o preço-teto. São coisas diferentes. E aqui a gente não pode se enganar também da nossa estratégia. Normalmente o que os analistas recomendam aqui é você também fazer um giro, você também fazer uma alocação mais tática do seu portfólio. Então, às vezes, comprando uma ação, depois vendendo, depois alocando em outra. Essa é uma estratégia super válida, também não está errada. Mas é diferente da estratégia previdenciária que a gente tem. Que o nosso objetivo principal é acumular cada vez mais ações das empresas quando elas estiverem a preços interessantes, para que com a mesma grana a gente compre mais ações. E é isso, na minha visão, que está acontecendo com o Klabin. E temos outro aqui, por exemplo, o Bank of America, né, o mais conhecido também como BOFA, vou até dar um zoom para vocês, senão vai ficar muito pequeno, cortou aqui a recomendação do preço-alvo de Suzano e também de Klabin, reiterando a recomendação neutra. O banco acredita que os resultados das empresas serão positivos, alavancados nos preços ainda mais elevados de commodities, combinado com a depreciação do real, o que deve impulsar a receita como um todo. Enfim, perceba, tem gente
que acha que o resultado continua positivo, apesar de cortar a recomendação para neutra, apesar de entender que tem menos upside. Tem outros que falam que vai ter uma deterioração no resultado. Isso tudo é uma questão muito de curto prazo, perceba? Então veja, em um lado você também corta, mas acha que o resultado vai vir bom, vai vir positivo. O outro, você vê uma deterioração nos resultados. Então perceba, são teoricamente opiniões distintas, mas com a mesma recomendação. Se a gente puder colocar dessa maneira, né? Óbvio, não vou entrar aqui muito no detalhe, porque eu acabei não lendo também esse relatório desses analistas. Mas o que a gente deve sempre colocar na nossa cabeça é o seguinte: qual que é a nossa estratégia? E aqui eu mostro para vocês na plataforma GF. Deixa eu voltar aqui, cliquei no botão errado. Aqui eu vou abrir para vocês a minha posição em Klabin. É uma posição pública, vocês bem sabem disso. E aqui eu posso mostrar. Qual que é a nossa estratégia? Aumentar cada vez mais os nossos aportes para comprar cada vez mais ações e para receber cada vez mais proventos. Então, quando eu tenho meu preço teto de R$4, que é abaixo desse preço teto aqui, que foi calculado com base nas expectativas dessa empresa para o longo dos próximos anos, eu entendo que se estiver abaixo de R$4 eu devo comprar. E é isso que eu estou fazendo de forma consistente, vocês podem ver aqui nos aportes. 3,70, 3,80, 3,76, 3,76, assim por diante. Mantendo a consistência para que eu consiga receber cada vez mais proventos quando assim for anunciado. Então, uma coisa é você olhar com uma ótica de mais curto prazo, uma ótica de upside, de valorização de capital, como é feito aqui o cálculo pelos analistas, e que não está errado, é uma outra estratégia apenas. E outra coisa é você olhar com foco que a gente tem aqui, de uma carteira previdenciária, para você receber proventos, certo? Então assim, olhando para aquela bem hoje, a 3,80, vale muito a pena para comprar, na minha opinião. Não é à toa que eu fiz recentemente para vocês um aporte aqui e mostrei. A gente deve ter anúncio de Klabin sendo anunciado aí muito possivelmente em fevereiro, o que vai ser bom, o que vai ser interessante. Então lembrando, quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe, porque você tem mais ações para garantir aquele dividendo por ação. E esse é o nosso objetivo, ao longo do tempo, acumular mais ações. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha te tranquilizado, recebi bastante pergunta de Klabin na minha caixinha de perguntas no Insta, me siga lá também, tá? Sempre tem caixinha de pergunta todos os dias para você tirar suas dúvidas mais diretas, e eu decidi fazer um vídeo por conta disso, tá? Então espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, até mais!